Olá, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um papo da maratona Inspire, Expire e Não Pire no Mundo Corporativo. Como eu sempre comento, o objetivo dessas lives é que a gente possa compartilhar um pouquinho mais de experiência com você que está aqui com a gente e a gente trazer um pouquinho mais de fortalecimento nesse mundo que não para de mudar. E também sabemos que está sendo um desafio para todos nós trabalhar em home office, não está sendo muito simples para algumas pessoas. Algumas pessoas têm mais dificuldade de lidar com toda essa situação, com desafios maiores, né? Administrar a sua profissão, administrar as suas demandas profissionais e mais as demandas de casa. Não está sendo simples para ninguém. Então hoje eu queria trazer uma reflexão sobre comunicação. E se a gente parar para pensar, né, boa parte dos nossos conflitos no dia a dia que nós temos com as outras pessoas são causados pela forma como a gente se expressa e que nem sempre é bem entendida pelo outro. Nem sempre a forma como a gente expõe as nossas ideias está muito longe até da diferença de opiniões. Eu não quero me referir nem à diferença de opiniões, mas é a forma como muitas vezes a gente quer impor a nossa vontade, nós queremos ter razão em tudo. Isso é um processo às vezes inconsciente, né? E quando a gente trabalha num ambiente que é competitivo, que estimula a competitividade, que estimula a agressividade, sabe aquela coisa de meta, você tem que bater meta, você tem que entregar resultado, porque fulano entregou. Isso é muito comum no meio corporativo, né? Então, quando a gente vive num ambiente assim, a tendência é que inconscientemente a gente também se torne agressivo, violento e a nossa palavra, a nossa comunicação passa a ser mais hostil, passa a ser mais agressiva, né? De alguma forma, que se a gente estiver disposto, eu fico aqui refletindo, né? O quanto a gente às vezes está disposto a tentar mudar essa comunicação. Então hoje eu queria trazer essa reflexão para a gente tentar enxergar quais são os problemas que a gente vive por conta da comunicação, né? Porque a comunicação, não só no mundo profissional, mas nos nossos relacionamentos no dia a dia, principalmente agora quando a gente está trabalhando em casa, e às vezes pode ser uma comunicação não tão adequada para nos relacionar com as pessoas da família. E isso afeta o nosso estresse, né? Quer dizer, traz mais estresse, né? Afeta a nossa conexão interna. E a gente não consegue manter a cabeça tranquila. Então, para conversar sobre comunicação não violenta, como é que a comunicação pode contribuir para os nossos relacionamentos profissionais, pessoais, como é que nós podemos aprimorar essa comunicação. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, para mim está sendo uma honra tê-la aqui conversando comigo, que é a Deise Gomes. A Deise, ela é CEO da Carreira Bistrô, que é uma consultoria que leva treinamentos corporativos para as organizações. E a Deise tem uma experiência incrível dentro da área de recursos humanos por longa data. A Deise hoje ela é especialista em cultura, educação corporativa e comunicação não violenta. Então, eu estou aqui chamando a Deise da Carreira Bistrô para estar com a gente hoje falando um pouquinho mais sobre comunicação não violenta. Oi, Deise, querida! que prazer ter Nossa, o você prazer é aqui. meu. Imagina, Muito bom, muita muito honra. bom. Obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente, né? Porque você, como especialista em comunicação não violenta, eu acho que tem muitas dicas para nos dar, porque você deve ter ouvido eu comentar um pouquinho, né, Sim. sobre quanto a gente está vivendo esse desafio aí, a cabeça da gente fica fervilhando, e às vezes, sem querer, a gente se comunica mal, a gente se expressa mal, a gente é agressivo com as pessoas que a gente ama, sem a gente perceber. Sim. E eu entendo que esse processo ele é delicado, né? Porque a gente, muitas vezes, racionalmente, a gente não percebe isso,
mas eu acredito que você tenha muitas dicas para compartilhar com a gente aqui. Então, muito obrigada pela tua presença, pelo teu aceite desse convite. E eu queria te perguntar um pouquinho, começar nosso papo, Deise, te perguntando assim, quais são os principais problemas que você está percebendo nesse momento, quando a gente fala de comunicação? Primeiro, muitíssimo obrigado mesmo, né? Porque, assim, acho que foi um encontro, né? Muito feliz que esse momento Foi mesmo. proporcionou. Eu muito honrada de estar aqui, como fiquei muito honrada de recebê-la, né? Na live na minha casa. Eu que agradeço. Agora você está na minha. Exatamente. Ai, que delícia. Muito bom. E assim, o que você está trazendo, Denise, é tão real, né? Primeiro, assim, você trouxe uma reflexão. Antes de falar até do mundo corporativo, você finalizou, um pouco antes de você finalizar, você citou uma coisa que é muito interessante. O quanto a gente fere as pessoas que a gente ama. Muitos estudiosos do assunto da comunicação não violenta, em especial uma pessoa que eu admiro muito, que é o Cláudio Tebas, né, que fala sobre escuta, que é um palhaço, né? Ele tem aquele livro que é o livro, né, o Palhaço Psicanalista. Uhum. Ele fala uma coisa que eu acho muito verdadeira. Quando a gente tem a proximidade com o outro, dentro de casa, às vezes até mesmo no ambiente de trabalho, a gente perde os protocolos. E quando a gente Perfeito. perde os protocolos, a gente cai em algumas armadilhas da violência. Porque a primeira coisa que a gente faz é perder a escuta, né? A Perfeito. gente imagina que a gente já sabe o que o outro vai dizer. Ou a gente tem a certeza de que o outro tem que nos aceitar como somos. E o diálogo começa a ser corrompido, começa a ser perdido. E com isso a conexão, e com isso o afeto, e com isso a relação acaba, né? Então os distanciamentos acontecem assim. E eu quis começar falando sobre isso, porque você citou o quanto está sendo desafiador nesse momento que estamos dentro de casa, né? Vivendo, Nossa. trabalhando, tudo misturado. E o quanto essas Equilibrando mil pratinhos, né? exato, mas o quanto que essas relações já estavam rompidas, né? Não é um efeito da pandemia, o rompimento das relações, né? A gente já vem com relações rompidas há muito tempo, né? E evidentemente com todo o estresse, com tudo que a gente está tendo que colocar nos ninhos, os resgates se tornam difíceis, ou então a gente ainda entra num processo ainda mais danoso, né, de não escuta, de não troca, de não. E as relações com isso vão ficando cada vez mais e mais violentas. Então é muito interessante que você trouxe, né? Quanto mais próximo da gente, mais a gente machuca. Não, e só E complementando isso que você está falando, não, é claro, interessante, claro. só para complementar uma coisa que a gente, na família, a gente não tem medo de ser demitido, né, Deise? A gente na família, a gente tem o que você Exato. falou, perde o protocolo e a gente acha assim, ah, não estou preocupado com o que o outro está pensando, eu sei que aqui eu não vou perder esse amor, né? E vai fazendo, vai ferindo, Exato. né? Só que perde-se, né? O afeto, o respeito, a confiança, a troca, perde. Quer dizer, quantos filhos se afastam dos Verdade. pais, casais rompem a relação, e tudo isso é com o diálogo, com essa intimidade, com essa cumplicidade, com essa empatia, né? Então, você imagina, Denise, se a gente não consegue viver esses processos dos núcleos mais próximos, aquelas relações que a gente que nos são mais caras, que nos são mais, imagina da porta da Fora, casa para a rua, né? Para fora, entra em outra vibe, onde você entra no de concorrência, verdade. num processo de disputa, num processo de. Então, é uma coisa assim, começa muito lá atrás, né? Para a gente poder falar desse processo, dessa comunicação, a gente tem que entender que, infelizmente, nós não fomos
alfabetizados do ponto de vista das relações interpessoais, do cuidado com a comunicação, né? A gente foi jogado no mundo, a gente se desenvolveu em muitas áreas de conhecimento, errando e acertando, a gente foi aprendendo a se comunicar, aprendendo a se relacionar, né? Uns com mais sucesso. E fomos, né? Só que de repente a gente começa a ter relações interpessoais fora da família, né? Fora dos nossos núcleos amigos, e a gente começa a entrar nesse mundo do trabalho, no mundo de uma realidade com outros atores, outros elementos, outras pessoas, a gente é cobrado dessa competência, né? Somos muitas das vezes admitidos pelo conhecimento, pela expertise técnica ou pela expertise de gestão que a gente tem, mas somos muito mal avaliados pelas relações interpessoais, Claro. pela comunicação que temos, né? Então é um paradoxo, né? Interessante, porque a gente precisa ver e a gente investe tão pouco, né? É verdade. Eu não sei se eu fugi da verdade. sua Não, pergunta. Não, é isso mesmo. Eu percebo que no mundo corporativo, quando você atua numa empresa que estimula essa competitividade, essa agressividade, né, por metas, por resultados, isso consegue se tornar mais grave ainda, né? Eu me lembro que eu trabalhei em Sem dúvida. colegas se relacionavam muito mal, porque a pessoa inconscientemente ela se achava superior a todas as outras e a comunicação era uma comunicação ácida, ríspida, né, impaciente, intolerante. E eu soube depois que algumas dessas pessoas que tinham esse comportamento, lá na frente, não sobreviveram dentro da empresa. Porque ninguém quer conviver com pessoas que são desagradáveis na comunicação, né? No momento atual que a gente está vivendo, quando a gente começa a falar de uma nova liderança, um novo modelo de liderança, em função até de novas metodologias de trabalho, né? A gente está falando aí de métodos ágeis, por exemplo, começa a exigir cada vez mais um outro modelo, né? Não só um modelo de liderança, mas um modelo de formação de equipes, onde colaboração, onde empatia, onde a autogestão estão presentes, entre outros tantos elementos, né? E aí você vai falar o quê? Vai buscar o quê para conectar tudo isso? A comunicação. Porque se essas pessoas não tiverem uma comunicação fluida, uma comunicação de excelente, com impacto positivo, né? Eu nem gosto de usar excelente qualidade, porque não é isso. É uma comunicação de impacto positivo, né? E tem uma coisa também, Denise, que é o seguinte. Eu falei da história da não alfabetização, né? Tem duas outras coisas que a gente carrega no nosso mindset que são muito prejudiciais. Uma é aquela seguinte premissa. Eu não estou nem aí para o que o outro entendeu. Então, assim, o que importa é o que eu estou falando. O que o outro entendeu é problema dele. Que é como ele vai interpretar, pensar... né? Porque assim, na verdade, quando você tem uma consciência da comunicação, você quer sim que o outro entenda da melhor forma aquilo que você está expressando. Perfeito. Então, a sua comunicação, ela não é feita para você. Ela é feita para que o outro entenda aquilo que você deseja expressar. Então, você vai fazer todo o esforço do mundo para ser autêntico, para ser verdadeiro, para poder trazer a linguagem adequada, para ser empático, criar uma conexão com o outro. Então, o teu esforço é exatamente o inverso. É fazer com que o outro entenda aquilo e não que você se satisfaça com o que você tá ali pensando que é a sua mensagem. E tem uma outra coisa que também faz parte disso, que tem a ver com intenção e impacto. Se eu não tiver preocupação com o impacto, por melhor que seja a minha intenção, o outro não consegue adivinhar. Porque a intenção é invisível.
Intenção é uma coisa invisível. Você não tem como adivinhar a minha intenção, a não ser que eu te Claro, diga, né? E a não ser verdade. que eu expresse ela de uma maneira que o impacto em você seja coerente com a minha intenção. Então, se eu quero te machucar, eu vou de fato falar algo bastante feio para você, para poder, mas a minha intenção foi essa, objetivo atingido. Mas se eu quero me comunicar com empatia, com cuidado, com atenção, com conexão, eu preciso criar condições para que o impacto em você seja positivo. Então, a relação é uma relação ganha-ganha, né? Então, inverte muito a maneira que a gente se comunica, né? Você sabe que isso que você está trazendo me lembrou muito quando eu ainda atuava no mundo corporativo como executiva, né? Porque hoje eu atuo no mundo corporativo de outra forma, né? Atendendo o mundo Nós corporativo. Mas, exatamente. Mas mudamos a cadeira. mudamos a cadeira, né? Mas era uma coisa, isso que você está falando é perfeito, porque isso me remeteu algumas passagens que, quando eu tinha equipes muito grandes, e eu sempre dizia duas frases que, assim, a pessoa até hoje, quando me encontra, repete a frase, né, que marcou, que é: o óbvio precisa ser dito, porque o Isso. que é óbvio para você não é óbvio para o Não, outro, não é. né? E a segunda, exatamente o que você falou. Se certifique se aquilo que você está falando é exatamente o que o outro está entendendo. Por Exatamente. quê? Porque quando você está numa. Eu estou pegando a minha experiência na área comercial, que a área comercial você está em processo de negociação. Então, em negociações, você precisa se certificar se o outro está entendendo aquilo que você está colocando, porque senão o negócio não vai para frente, né? Exatamente. E também checar se o seu cliente entendeu o que você está dizendo. Então, o óbvio precisa ser dito, porque pode ser óbvio para mim, mas para ele é outro universo, é outro mundo. E é muito interessante como é que isso me ajudou muito na minha caminhada na área Uhum. comercial, porque a transparência acabava existindo de uma forma muito leve, muito simples, né? Quer dizer, não tinha um esforço. Então, é muito bacana quando a gente toma essa consciência de você esclarecer para o outro, se preocupar com o outro, e é isso que você falou, é comunicação empática, né? De você se certificar que o outro está entendendo o que você está querendo dizer. E tem uma coisa que Isso você faz toda a trouxe que eu diferença. queria, e também acho que é interessante citar, que é o seguinte, tem uma conhecida minha que usa esse termo que eu acho genial. Não é legalice, não é ser legal. Você não está fazendo Uhum, isso para ser legal. Você não está fazendo isso para ser fofo com o outro. Não é uma comunicação. Quando a gente fala de uma comunicação empática, de uma comunicação não violenta, não é uma coisa fofinha. Não é ser, ai, que lindo, não é ai, frufru, né? não. É uma comunicação de conexão. É uma comunicação de ganha-ganha. Então, tem um enfrentamento das dificuldades. Muito pelo contrário, na verdade, ela enfrenta os conflitos. É uma comunicação de Uhum, enfrentamento. Porque, na maioria das vezes, a gente não fala aquilo que a gente gostaria de falar. A gente foge perfeito. das conversas importantes, né? Então, quando a gente está falando de uma comunicação empática, uma comunicação onde você tem consciência da sua intenção, você tem consciência do seu impacto, você quer falar das coisas que são importantes para você e para aquele ambiente, para aquele lugar que você está. Então, esse enfrentamento, ele existe, né? Você vai em busca dessa verdade, dessa autenticidade. Exige coragem para fazer isso, né? E o fato não é falar de coisas boas apenas, muito pelo contrário, é falar daquilo que é essencial naquela conversa, naquele momento, né? São as tais conversas difíceis que Mas acabam. é a forma, né, Daisy? É a forma. O próprio enfrentamento já é uma forma de conexão, porque acho que todo Uhum, mundo já deve ter vivido uma situação que, quando enfrentou um conflito com alguém, saiu mais forte do outro lado, né? A relação, ela fica mais verdadeira quando você faz o enfrentamento do conflito, né? Ela pode até acabar em alguma situação, em alguma circunstância, mas ela acaba com uma decisão mútua de afastamento.
Mas quando você não chega a esse limite, a esse ponto, né? E você consegue, de fato, trabalhar aquele conflito de uma maneira positiva, você sai mais fortalecido daquilo. Começa a surgir um processo de maior confiança entre as partes, né? De um diálogo mais verdadeiro, de um respeito às opiniões diferentes, né? Então, a gente foge muito disso, porque na maioria das vezes a gente fala assim, ah, não, eu tô certo, o outro tá errado, eu não vou nem lá, Ou deixa para problema lá, né? dele, deixa. Ou então do tipo, eu tô errado, então eu não vou lá, porque eu não vou mostrar minha vulnerabilidade para o outro. Eu vou ficar bem aqui no meu quietinho, ele que vive a vida dele, eu vou seguir a minha, e se cruzar comigo, eu nem olho, né? A gente não quer nem passar por esse constrangimento, né, de olhar para o outro e perceber que ali ficou uma coisa mal resolvida, né? Então é É, interessante a gente ver que as conversas difíceis... A Brené Brown, ela fala muito das conversas difíceis, né? Ela fala muito sobre essa questão, né, de que a gente fala sobre tudo e não fala do que é importante. E a gente é fala verdade. das pessoas, mas a gente não fala com as pessoas, né? Então esse lugar que a gente fica no É, porque desconforto, né? você porque você pode. Bom, você trouxe um ponto que é básico para mim, né? Assim, que tudo, onde tudo deveria começar, né? Quando a gente fala assim, a gente não foi educado para saber se relacionar, para saber como se comunicar, né? E a gente pode dizer tudo o que a gente quiser para o outro, desde que a gente saiba a forma de falar, Exato, né? Eu exatamente. acho muito interessante. E você sabe que eu gosto muito desse assunto de comportamento humano, né? Apesar de que eu nunca trabalhei em área de recursos humanos, mas é uma paixão pelo ser humano, né? Sim. E eu fico observando muito. E eu acho que agora é muito engraçado, porque a gente está tendo oportunidade de observar isso na prática quando a gente olha um programa, um reality show, por exemplo, como esse Big Brother, né? Você vê os problemas de comunicação ali latentes o tempo inteiro. Hoje está acabando o programa, mas é interessante como é que a gente conseguiu ver na prática como se fosse um pesquisador, assim, né? Você vai observando como um se expressa, como o outro entende, como as coisas se distorcem, e assim é a nossa vida real. Exatamente assim a nossa vida real. Com a diferença que nós não estamos confinados em casa com 20 pessoas, né? Como eles estavam, que imagino, acho que o desafio é infinitamente maior. Mas a gente passa por essa situação no nosso dia a dia. E aí, Daisy, eu queria te perguntar, como é que você acha, por onde a gente começa nisso tudo? Sabendo que nós temos aí esses monte de desafio, por onde você acha que a gente consegue melhorar, sendo que, considerando que nós não tivemos uma educação desde criança, né, para cuidar da nossa comunicação, como é que você acha que nós, na fase adulta, podemos tomar consciência e começar a mudar? Você acha que precisa sentir primeiro a dor? De certa maneira, sim, né? Eu acho que, de certa forma, sim. Eu acho que, assim, não sendo pela dor, o melhor caminho é a consciência, né? E passa por uma investigação. Começa aqui. Eu digo até, quando eu trabalho com esse tema, dando os treinamentos, eu falo o seguinte, porque vem uma pergunta, não vou fugir da sua pergunta, só vou acrescentar um ponto. Vem uma pergunta que fala Claro. assim, Deise, mas o que adianta eu saber usar algumas técnicas ou eu investir no meu autoconhecimento se o outro não sabe? Adianta muito, porque você começa em você e você trabalha em você. Se o outro não está afim do seu convite, porque você pode fazer um convite ao outro, né, de ter uma comunicação diferente. Se o outro não está afim do seu convite, você está conversando de uma outra forma com você mesmo. Então já está 50% melhor do que você estava, né? Então, assim, acho que o primeiro passo é essa consciência de entender, de se investigar, né? E compreender claramente o quanto e de que forma eu estou me comunicando, né? E que resultados eu estou tendo. E eu digo que o primeiro passo é tentar combinar isso que eu falei antes. A minha intenção com o impacto.
Todas as vezes que você se comunica, a sua intenção é expressada de uma maneira que o impacto que ela tem, o resultado que você obtém é legal, casa, Uhum. tem o fit, entendeu? Assim, você percebe que você alcança seus objetivos, você alcança seus resultados, tendo uma comunicação que também contagia o outro, que também leva o outro para uma positividade, que a tua relação com o outro é ganha-ganha. Esse é um primeiro passo, né? O segundo Perfeito. passo é você escutar, né? Essa é, porque, assim, a pessoa fala assim, mas é isso, Daisy? Escutar, que é uma arte, porque a gente não sabe escutar, né? A gente, a Verdade. gente, A se, ansiedade não deixa. a gente sequestra a conversa do outro, né? Se alguém vai te contar, eu uso esse exemplo sempre, porque eu acho que todo mundo que não seja Nova York, mas que tenha feito uma viagem, você fala assim, nossa, eu fui a Nova York, Denise, eu fui a Nova York. Aí eu começo a contar. Eu não vou nem na segunda frase. É muito comum que a gente faça assim, nossa, menina, mas eu também. Quando eu fui, e tá, e tá, e tá, e tá, e tá, e tá. Quem estava contando a história era eu. Eu tinha algo para te dizer, mas não, a gente não sabe ouvir, porque a nossa experiência é sempre mais importante que a experiência do outro. Porque o que Que eu tenho a louco, né? dizer é muito mais relevante do que eu tenho a ouvir, e por aí vai. Então a gente não ouve, a gente não compreende aquilo que está sendo dito. A gente tem uma escuta muito pobre. E o Uhum. Tebas, que eu sou fãzoca dele, discípula dele, o Tebas diz assim: por que eu não escuto o outro? Porque eu tô cheio de mim mesma. Olha que incrível. Eu tô tão cheia de Isso, mim mesma isso é profundo, hein? que não tem espaço para o outro. Então eu não quero, eu não consigo acolher o outro porque eu só estou em mim, né? Então, se eu não Perfeito. acolho o outro, se o outro não tem espaço dentro de mim, como é que eu posso compreender o que o outro está dizendo para mim? Porque eu só estou com a Claro. minha verdade, com as minhas crenças, com as minhas experiências, né? Então, parecem coisas simples, mas assim, é de fato se investir, São simples e profundas, muito profundas. se Muito profundas. investigar, se conhecer. Tem uma outra coisa que eu costumo dizer que é assim, conhecer as suas violências. Onde estão Uhum. as minhas dores? Por que sempre que acontece isso, eu sou violento? E violento, gente, não é bater, não é xingar. Violento, quando eu não escuto o outro, eu sou violento. Quando eu não tenho cuidado na minha maneira de comunicar, onde eu não expresso com clareza aquilo que eu desejo, aquilo que eu sinto, eu sou violento. Uhum. É muito interessante que todas as vezes que eu tiro o sentimento da minha comunicação, eu sou violento. Ou que eu escondo o sentimento. Quando eu escondo o sentimento, eu entro em ressentimento. Uhum. Então, assim, são caminhos que a gente tem que começar a prestar muita A atenção e refletir, né? a refletir para poder ter uma outra relação, né, com o que está acontecendo fora Agora, da gente. perfeito. Não, você trouxe um ponto muito interessante. Porque a gente esquece, a gente fica preso só ao nosso umbigo, né? O que acontece em nossa volta aqui em relação a nós mesmos. E isso é um processo de autoconhecimento, autoconsciência, que o ser humano precisa fazer. E aí, só pegando, aproveitando que nós estamos aqui com algumas pessoas Por favor. que estão nos acompanhando, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma sessão de mindfulness, para a gente sair daqui com a mente relaxada. Então, eu convido vocês que estão Delícia. aqui com a gente a permanecerem, que já já nós vamos concluir aqui nesse bate-papo e nós vamos partir para uma sessão de mindfulness. Que ajuda Agora, muito, Daisy, viu, né, Denise? A ajuda. acalmar essa voz interior que também não nos Sim, faz ouvir, porque a gente fica com perfeito. tanta turbulência É. dentro, né? E é isso mesmo. Eu acho que quando a gente não consegue olhar para nós mesmos, é porque a nossa mente está muito agitada, né? A nossa mente está muito agitada, está perdida, os pensamentos estão fervilhando,
E eu sempre brinco com essa expressão, né, de que nós tiramos a tampa da panela e deixamos as emoções virem à tona agora nesse período de pandemia, porque as emoções já existiam aí, só que a gente não deixava vir à tona, a gente abafava tudo isso. E é interessante porque eu me recordo que eu, mais jovem, eu tinha esse estilo muito agressivo de falar. Por quê? Eu sou gaúcha, culturalmente no Rio Grande do Sul, o gaúcho tem um jeito meio diferente de falar, de se expressar, né? E às vezes você acha que ele está brigando com você, e ele não está brigando, é o jeitão mesmo da região, né? Eu tive Brasília, eu tinha 19 anos, e aí eu comecei a olhar de longe. Então eu comecei a perceber, porque eu me relacionando com os meus colegas em Brasília, que eu fui fazer vestibular, fui entrar na faculdade, etc., e as pessoas me davam esse feedback. O que você está brigando? Eu falei, gente, brigando, e eu não estou falando de forma agressiva. Não, você está falando de forma agressiva. Mas você precisa se permitir se olhar, né? Porque se você não escutar o outro, e isso que você trouxe é muito importante da escuta ativa, de você estar aberto ao feedback, você estar aberto ao que o outro tem a te dizer, para você também trazer um aprendizado para você mesma e dizer o que eu preciso mudar, porque você só muda dentro de você aquilo que te incomoda. Porque muitas coisas podem incomodar as outras pessoas e se não incomodar você, você vai continuar fazendo, né? Tem uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás, na Índia, inclusive, que dizia o seguinte, que tinha um homem que tinha um cachorrinho e que esse cachorrinho, toda vez que ia para dentro da casinha, ele uivava, ele chorava. E aí as pessoas achavam aquilo muito estranho e um dia, percebendo aquele incômodo, as pessoas resolveram perguntar para esse homem, por que seu cachorro, toda vez que entra nessa casinha, ele chora, ele uiva, né? Ele fica e ele não sai dali, né? Ele disse, olha, o problema é o seguinte, eu não sou marceneiro, eu fiz essa casinha para ele, ficaram algumas farpas, ficaram alguns pregos que machucam ele. Mas por que ele não sai dali e procura outro lugar para deitar? Aí o homem diz, porque a dor ainda não foi suficiente para fazer ele mudar de lugar. Então isso me trouxe uma reflexão muito grande. A gente só faz uma mudança dentro de nós mesmos quando a dor for maior, quando aquilo realmente nos incomodar, né? Porque é o caso que eu estou entendendo pela nossa conversa aqui, o quanto a comunicação, se ela continuar sendo violenta e não estiver atingindo, não estiver te incomodando, só incomodando as outras pessoas, você não vai mudar. Quer dizer, né? A pessoa não vai tomar a decisão de dar o primeiro passo e querer provocar uma mudança. Eu acho que a ficha só cai quando ela percebe que ela começa a perder as pessoas ou as pessoas em sua volta acabam se afastando, né, Deise? Mas Porque eu concordo com a sua reflexão bastante. Mas eu penso também, sabe, Denise, que em alguns momentos já está sangrando. E as pessoas não sabem e não percebem ou não se colocam numa posição desse protagonismo da mudança. Porque exatamente por um mindset de que sempre a culpa está no outro, né? A gente também tem que trazer um perfeito. pouco disso. Existe um mindset de que a responsabilidade está no outro, a culpa está no outro, o outro que não me entendeu, o outro é que A revidou. responsabilidade é sempre do outro, né? E esses são alguns princípios também que a comunicação não violenta traz. Tem 4 coisas que são muito legais de dizer. A comunicação não violenta, ela fala sobre julgamento. Quando julgamos, somos extremamente violentos, porque a gente está vendo algo na perspectiva que é a sua perspectiva, você não está considerando a realidade do outro, então você está colocando um filtro.
né? Então, a gente não consegue tirar o julgamento de dentro da gente, porque está dentro desse software aqui. Mas a Perfeito. gente, quando está consciente de que o julgamento está presente, a gente consegue reduzir a intensidade dele, né? A gente pode falar para nós mesmos, olha, deixa eu colocar este julgamento de lado, ele está aqui, mas deixa eu colocar ele de Uhum. lado e entender o que está acontecendo do outro lado, que eu não conheço essa realidade, deixa eu compreender a perspectiva, por que o outro está falando, está vivendo isso diferente do que eu faria, né? Então, esse é um exercício interessante também. O segundo, que é uma forma muito violenta que a gente tem de interagir, é a comparação, que parece que é igual ao julgamento, mas não é. Ela também tem um olhar muito centrado e, às vezes, a comparação nos faz sofrer. Se comparando com parâmetros que não são os melhores, né? Então, é o mais bonito, o mais belo, o mais perfeito, né? Acho que a gente vive muito isso nas redes sociais, né? Como se a grama do vizinho sempre fosse mais verdinha. Então, também Verdade. é uma forma da gente se violentar e violentar o outro. Querer que o outro seja algo ou comparar uma pessoa com outra, por exemplo, né? O bullying, por exemplo, é Uhum. isso. O bullying você traz o parâmetro da comparação, né? É o mais gordo com o mais magro, o mais bonito com... E uma outra coisa que é muito interessante nessa forma é não saber, não expressar sentimentos e necessidades corretamente. Todas as vezes que eu tiro a necessidade e o sentimento da minha comunicação, eu sou autoritário. Porque eu Uhum. trago de uma maneira que o outro não entende por que eu estou colocando aquilo. Porque eu não esclareço para o outro o quanto aquilo é importante para mim e eu não esclareço para o outro o que aquilo gera em mim de sentimento. E achei interessante quando você falou, né, da questão do gaúcho, da maneira... Eu conheci uma pessoa que estava nos treinamentos que eu estava fazendo e que ela também era gaúcha. E ela trouxe a mesma questão, exatamente igual à sua. E de uma maneira muito impositiva. E é claro que a intenção dela Isso. jamais não era, né? Mas o impacto era sempre não muito positivo. Perfeito. E ela parou para pensar nisso. Como é que eu começo a colocar na minha fala uma maior vulnerabilidade da minha parte? Como é que eu me exponho mais? Porque toda vez que eu me protejo, que eu me distancio, eu sou mais assertiva às vezes. Né? Eu quero dessa maneira. Eu tenho que ser assim, né? Que são frases de afastamento do outro, né? Sim. São frases de distanciamento, mesmo que a sua intenção não seja essa. Você, às vezes, está falando aquilo com a intenção mais positiva do mundo, né? Mas você não está Claro. abrindo espaço para que o outro participe disso com você, para que o outro faça parte disso com você. Então, vira uma ordem. A ordem é uma coisa violenta, né? É. Um pedido não é violento, uma ordem é violenta, né? Eu pedir a sua ajuda, eu pedir um favor, ou eu pedir a sua colaboração, ou eu pedir a sua ajuda, é completamente diferente de eu dar uma ordem, né? Então, acho que assim, às vezes Nossa, isso é muito importante, não isso que você é. está trazendo. Muito importante. E às vezes, assim, para concluir, eu acho que às vezes a gente já está muito ferido, mas a gente entra Uhum. numa zona não diria que nem de conforto, talvez é de sem saber mesmo o que fazer. E eu digo que a gente vive ressacas. Porque às vezes você vive uma relação muito ruim com o outro, no ambiente de trabalho, uma discussão. 99% das pessoas não ficam bem com isso, né? Elas vão Uhum. dormir, vão acordar com aquele gosto amargo na boca, com aquele mal-estar, daquela coisa mal resolvida, e vão conviver com aquilo por muito e muito tempo, né? Então elas estão em sofrimento, né? E elas poderiam buscar uma maneira. E eu digo assim, né? Até para encerrar meu raciocínio, se o outro não tiver afim, problema do outro, entendeu? Faça o convite. Poxa, Denise, eu queria conversar com você. Eu queria. Ontem nós tivemos um papo que não foi legal e eu queria voltar. Eu queria que a gente pudesse se escutar melhor.
Eu queria te ouvir, mesmo que a gente discorde. Mesmo que a Perfeito. gente discorde, né? A gente pode ter uma outra relação, uma outra forma de comunicação. Mas a gente não faz isso. Então, às vezes, eu concordo com você que a dor mobiliza, sem dúvida. Eu acho que a dor nos tira. Mas, às vezes, já está sangrando, entendeu? E a pessoa está ali, de cabeça Porque dura. não Porque tem aprendeu a ser vulnerável. tem crenças limitantes que dificultam você sair do lugar. Verdade. É porque a gente não aprendeu a ser vulnerável, Não. a gente aprendeu a ser orgulhoso, não dar o braço a torcer, né? Então tem essa coisa rígida que eu acho que hoje eu observo, a gente ouve a Brené Brown, graças a Deus está trazendo esse assunto já há alguns anos, né, à tona, Exato. que fez com que mais pessoas parassem para escutar e dizer, pensar, né? Por que que eu preciso ser rígido? Por que que o meu ego, que é a minha sexta camada da existência, por que que ele tem que estar, né, tá sempre gritando? Por quê? Por quê? Então eu acho que é muito importante isso que você trouxe, da gente não julgar, né, de a gente não ter esse julgamento, de a gente ter uma escuta ativa. Por que que você vai constatar? E a gente tende a tirar conclusões baseado nas nossas referências, né? E não é o que o outro quis dizer, enfim. Então eu acho que a gente precisa exercitar essa capacidade de se abrir, de escutar Exato. o outro, pegar o nosso ego, deixar na mochila guardadinho, manda ele tirar uma soneca, né? E abrir o coração para quem está querendo se relacionar, porque se a gente quer manter um relacionamento saudável, não dá para a gente viver E essa Denise, vida. assim, até para dar um exemplo bem prático, né? Não é uma coisa assim de outro mundo, não, tá, gente? Não é assim aquela coisa do Nirvana, de eu ser super. São nas Não. pequenas ações. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com um cliente, semana passada, na quinta-feira, e quando eu saí da reunião com o cliente, eu não estava satisfeita com a maneira que eu tinha me comunicado no final da reunião. Eu achei que Uhum. a forma como eu fiz um comentário e fiz uma proposta não ficou bacana. Então, terminou, eu desliguei lá o Zoom, fui fazer outras coisas e aquilo estava na minha cabeça. Se estava na minha Uhum. cabeça, é porque era importante para mim. Era algo não dito Perfeito. ou algo dito de uma maneira que eu não fiquei feliz. O que eu fiz? Liguei para o cliente de novo. Sabe? Falei, eu gostaria de falar de novo sobre isso com você, porque eu não sei como você recebeu, mas eu não fiquei bem. Eu não gostei da Uhum. forma que eu falei. E eu queria te dizer isso. Eu não gostei da forma que eu falei. Eu queria te dizer de outra forma, para que não fique nenhum ruído na nossa conversa, né? E aí você avalia Perfeito. e toma a sua melhor decisão. E quando eu liguei, a pessoa foi tão receptiva comigo, sabe? Ela falou assim, Deise, nem foi ruim. Eu acho que você foi enfática. Eu falei, pois é, mas eu acho que eu não dei espaço para você falar e eu queria te ouvir. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente tem esses estalos, a gente tem essas consciências Sim. e é botar isso em prática, entendeu? É E isso voltar. aproxima tanto a relação, né, Deise? Porque imagina, eu fico pensando, eu me colocando no lugar do seu cliente e ouvindo você falar isso, eu ia dizer, poxa, que bacana, né? Ela ela de repente ficou desconfortável com o comentário que ela mesma fez e quis dissolver isso, né? E agora eu me sinto muito mais à vontade de poder dizer para ela, Deise, tem mais aquilo que eu também não gostei, mas quem sabe, será que eu entendi certo, né? Então isso é Exato. muito bacana, Deise, é muito bacana. Eu agradeço imensamente de você compartilhar tanta experiência sobre comunicação não violenta, dicas muito simples que Sim, podem contribuir para tantas pessoas no dia a dia, né? Para a gente se comunicar melhor, para a gente fortalecer as nossas relações, não só pessoais como exato. profissionais. Eu acho que isso contribui muito, as suas dicas, para até para as nossas negociações, né, no Sem dia a dia. dúvida, sem dúvida. E E é isso isso mesmo, a ajuda palavra muito. negociação ela é muito adequada para esse tipo de comunicação, porque
você busca o ganha-ganha. Então, é uma negociação, sim, de pontos de vistas, de perspectivas, né? Então, é muito apropriada. A gente costuma dizer que uma conversa sem comunicação empática ou sem a comunicação não violenta é uma conversa que talvez seja muito rápida. Com uma comunicação empática e violenta, talvez você leve 7 conversas para chegar onde você quer. Mas Olha, você vai gasta muito chegar... mais energia, né? Gasta-se muito mais energia, porque você tem que estar inteira, porque você tem que ter uma escuta fantástica, porque você tem que Mas o respeitar. resultado, Mas seu resultado brilhante. é outro, né? É, muito bacana. Olha, então, para a gente consolidar todo esse conhecimento que a Daisy compartilhou com a gente, você que está chegando agora, nós vamos fazer uma sessão de mindfulness para a gente sair daqui super relaxado, né? Entrar na nossa noite aí mais Maravilhoso. relaxado, porque é muito importante. Para quem não tem a prática de mindfulness, é bom saber. Mindfulness nada mais é do que uma técnica de meditação, onde nós trazemos atenção plena e consciência plena para tudo que acontece dentro de nós mesmos, né? A gente passa com o olhar de ser um olhar observador, com um olhar sem julgamentos, vamos exercitar aí o não julgamento, né? Que a comunicação não violenta já nos ensina na fala, então vamos exercitar um pouquinho agora no nosso relaxamento, porque a mente precisa de pausas no nosso dia a dia, para que a gente possa ter mais conexão com nós mesmos e até para tomada de decisões, né? Direcionar melhor a nossa energia, ter uma escuta ativa, a mente precisa estar relaxada, equilibrada. Porque, só fazendo uma pequena introdução aqui de neurociência, para quem não conhece, a Daisy trouxe alguns pontos importantes que acontecem no nosso dia a dia, dos nossos gatilhos, né? Que às vezes os gatilhos fazem com que a gente, para se defender, para a gente, enfim, a gente acaba. Tudo isso é por proteção, né? Sempre. Para Sempre. não querer agressividade ou querer, né, manter distância, nós às vezes nos comunicamos mal, não nos expressamos da melhor forma. Só que o que dispara tudo isso dentro de nós mesmos é a nossa amígdala cerebral. A nossa amígdala cerebral é onde, vamos dizer assim, é o nosso pedacinho lá no sistema límbico que é para nos proteger ou para fazer com que a gente fuja de alguma situação, né? É luta ou fuga. De alguma forma, é o nosso instinto de sobrevivência. Só que nós também trazemos todos os nossos traumas desde criança, todas as situações que nós vivemos e que não foram muito agradáveis, ficaram lá registradas. Então, no momento que a gente se depara com uma situação semelhante, aquele gatilho vem à tona e faz com que o nosso córtex frontal, que fica atrás da nossa testa, que é onde é a nossa região de aprendizados, de criatividade, né, de análise, de comunicação, a gente acaba cegando ele, ou seja, raptando ele. E aí vem só aquele vulcão de palavras agressivas, né? Então, a melhor coisa que a gente tem para começar, dar o primeiro passo para uma comunicação não violenta, é acalmando a nossa mente, nos conectando com nós mesmos, para que a gente tenha mais centramento, mais conexão interna, mais reflexão, e a gente possa processar melhor tudo isso que está, às vezes, nos incomodando, mas que a gente consiga direcionar da melhor forma possível. Por isso, essas lives que eu faço toda terça-feira e toda quinta-feira, para a gente inspirar, expirar e não pirar. Maravilhoso, E eu maravilhoso. já deixo aí o convite para quem está aqui com a gente. Quinta-feira eu converso com a Marcela Haddad. Marcela Haddad, ela é uma terapeuta ayurvédica, ela é secretária internacional da doutora Nisha, que é a diretora do Hospital de Câncer na Índia, e a Marcela é brasileira. Ela vai conversar comigo sobre Ayurveda, como é que nós atingimos o equilíbrio da mente e do corpo através da Ayurveda. A Ayurveda é a ciência da vida que existe aí há 5.000 anos, sei lá quantos mil anos atrás, né? Então vamos relaxar? Vamos lá. Então vamos lá. Convido a todos nesse momento
a se sentarem numa posição confortável. Procure não se encostar muito na cadeira para não comprimir o seu diafragma. Se puder, colocar os 2 pés no chão e fechando os olhos por alguns segundos. Eu vou colocar uma musiquinha aqui para nos ajudar a gente relaxar mais, né? Deixa eu só, eu vou colocar aqui, vamos ver. A música é ótima, mas a sua voz também ajuda, que é uma maravilha. Eu já te falei isso. A sua É voz muito é bom, maravilhosa. obrigada, Deise. Mas a gente vai agora aproveitar para tirar o melhor proveito desses Isso. últimos minutinhos aqui. Então vamos nos colocar numa posição confortável, com os 2 pés no chão, os olhos fechados. Coloque suas mãos sobre suas coxas, as palmas voltadas para cima. Tome uma inspiração profunda e deixe ir. Observe se a sua coluna está ereta, se a cervical está alinhada com a sua coluna, dorsal, lombar. Perceba se os seus ombros estão relaxados. Traga atenção para dentro de você. Tome mais uma inspiração profunda. Segure por alguns segundos. Segure, 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 segure e solte. Neste momento, você não faz nada. Apenas observa, sem julgamentos, tudo que se passa dentro de você. Leve sua atenção para os seus pés, para suas pernas, coxas, quadris. Leve sua atenção para o seu abdômen, para os seus órgãos internos, estômago, intestino, seus rins, seu pâncreas, seus pulmões, seu coração, todos os órgãos internos. Leve sua atenção para os seus ombros, seus braços, mãos. E tome mais uma inspiração profunda. E relaxe. Relaxe seu corpo. Leve sua atenção para o seu pescoço, sua garganta, seu couro cabeludo, os músculos da sua face, testa, as bochechas, o maxilar, suas orelhas. Relaxe todo o seu rosto.
Tome mais uma inspiração profunda e segure os segundos da respiração. Segure, 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 segure e solte. A inspiração energiza o corpo e a expiração relaxa o corpo. Leve sua atenção para um ponto imaginário acima da sua cabeça e fique aí neste ponto. Observe, sem julgamentos, se há muitos pensamentos ou poucos pensamentos neste momento. Deixe que os pensamentos venham, deixe que os pensamentos se vão. Não se prenda a nenhum pensamento. Apenas observe eles passando. Tome mais uma inspiração profunda. Deixe ir todas as tensões que ainda possam estar presentes. Perceba neste momento se há algum sentimento, alguma emoção que esteja aí presente. Sentimentos agradáveis ou desagradáveis. Não importa. Com um olhar de observador, sem julgamentos. Apenas perceba onde eles se encontram e deixe-os onde eles estiverem. Neste momento, você não faz nada. Você não quer nada. Você não é ninguém. Deixe todos os seus rótulos do lado de fora. Você não é objeto dos seus pensamentos ou dos seus sentimentos. A sua essência, paz e alegria. Tome mais uma inspiração profunda
e relaxe profundamente na sua essência, no seu ser, sem rótulos. Traga novamente a sua atenção para as suas emoções. Tome consciência delas. Traga a sua consciência dos seus pensamentos. Leve sua atenção para o lugar que você está sentado. Tome consciência do ambiente que você está. Tome consciência das suas mãos, dos seus pés. E ainda com os olhos fechados, você pode fazer um movimento da sua cabeça, dos seus ombros. Se desejar se espreguiçar, se espreguice. Tome uma respiração profunda. E quando você se sentir pronto, dentro do seu tempo e dentro do seu ritmo, você pode deixar que os olhos se abram gentilmente. Nossa! Que bom, né? A gente conseguir relaxar um pouquinho. Conseguiu relaxar, Daisy? Nossa, você não tem noção. Eu fui igual da outra vez, a mesma coisa. Fui longe, longe, longe. Que Estava bom, que muito bom. entregue, muito entregue. Ainda mais com esse horário, nesse horário a gente já está com o cansaço do dia, né? Então só vai trazendo, o relaxamento acaba sendo até maior. Que Maravilhoso. bom. Daqui eu já vou só para a cama, daqui a pouquinho. Não vou atrapalhar esse Muito estado bom. de bem-estar que eu tô, não. Muito Que bom, bom, fico Denise. feliz. E a Que sua bom que o voz, Ibrahim, ó, Ibrahim, a Freudman, que bom que eles também curtiram. sem dúvida. Muito E eu não bom. posso deixar de repetir, a tua voz é um convite, porque você tem Oh, um obrigada. timbre muito, muito gostoso na entonação correta, né? Então, a sua comunicação tem um impacto maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. Deise, te agradeço imensamente por essa Eu que conversa agradeço. maravilhosa que a gente teve. Você foi um presentinho realmente que o universo me deu e é um prazer imenso. Olha, uma pena que a gente não consiga estar, se abraçar, né? Passar essa energia que já foi trocada de 2 vezes aqui de uma forma virtual, mas que é muito especial.
Então, Exato. muito obrigada, gratidão imensa Muito por você ter disponibilidade bem. de estar aqui compartilhando com tantas pessoas e ajudando muita gente a se fortalecer emocionalmente, também ter uma comunicação mais assertiva. Então, um super beijo para você. Obrigada, obrigada. Beijo para todos, Para você Paulo, também. Muito Ibrahim. obrigada. Muito obrigada para todo mundo que está aí junto com a gente. Um prazer imenso. Ó, o José Gustavo disse Beijo. que estava lá dormindo, ó. Ô, Ibrahim, pois é. Ó, o Ibrahim, Ibrahim eu já falou que está estou. Eu já estou. Muito obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Até a muito próxima. obrigada, querida. Obrigada a todos. Boa Beijo. noite. Boa Tchau. noite.